Olá, meus amigos, como vocês estão? Aqui é Elisa Kanami Yamaki para mais um curso de mangá junto com vocês. Até agora nós trabalhamos personagens infantis de 3 cabeças, personagem adulto de 8. Eu ensinei vocês a fazerem movimento, a fazerem expressões faciais como tristeza, alegria, raiva, certo? Fizemos vários trabalhos juntos. Eu pedi para vocês praticarem em casa, porque é muito importante a prática, né? É ela que afina, é ela que trata esse diamante bruto que vocês são, né? E também pedir para vocês terem bastante memória, referências de alguma coisa. Por exemplo, eu vou desenhar um sapato. Você tem que saber como que é um sapato, certo? Então você tem que ter essa memória, né? Ou pode ser em fotos, pode ser em vídeo, pode ser em esquemas, você mesmo desenhando. Pedir para vocês observarem o dia a dia de vocês, né? Reproduzirem isso em papel, andar com um caderninho, fazerem anotações, né? E também eu pedi para vocês praticarem muito, né? Praticarem, observarem. Um grande artista, um grande desenhista, ele é basicamente um observador, né? Ele observa tudo e reproduz, né? Ele guarda em memória. Agora, daqui em diante, nós vamos tratar de uma coisa mais técnica da área de quadrinhos, da área de mangá. Por que técnica? Porque nós vamos mexer basicamente na diagramação, né? De como montar um quadrinho. Essas coisas assim, mais assim, não digo assim, para mim é uma maravilha, porque eu gosto desse tipo de trabalho, porque é basicamente a criação, né? Nós vamos criar etapa por etapa uma história em quadrinho, por exemplo, né? Então, essa criação, para mim, é muito, eu gosto muito. Talvez alguns de vocês prefiram apenas se basearem nos desenhos, né? Mas nós vamos adiante, atrás desse processo de criação, desse processo de como montar uma página, por exemplo. Pelo menos isso eu gostaria de passar para vocês neste curso, tá bom? Então, um mangá, certo? Ele possui 4 etapas importantes, né? Aqui eu vou dar exemplo usando um mangá que eu criei, certo? Essa aqui é a minha personagem. Aqui eu não vou usar as medidas, porque eu vou fazer rapidinho. Essa aqui é a minha personagem principal dessa historinha, né? Eu vou desenhar só uma parte dela aqui. Essa aqui é a personagem chamada Charlene. Eu escolho alguns nomes diferentes, assim, né? Mas muito bem. Essa é a minha personagem chamada Charlene. Então, um mangá, ele tem que ter tema. Tema é o título, né? Então, por exemplo, aqui, o título do meu mangá é Charlene, a rainha das bruxas. Meu Deus, mas ela não tem uma cara de bruxa não, né? É uma bruxa boazinha, né? Então tá. O tema meu vai ser a Charlene, a rainha das bruxas. Depois, um outro passo importante é a história. É a história. Por exemplo, no caso da Charlene. Como que eu desenvolvi a história dela? As bruxas todas, na Idade Média, na minha historinha, né? Elas se reuniam todas no fim do mundo. Não sei onde é o fim do mundo, não me perguntem, eu criei lá um fim do mundo. Ah, lá é um lugar horrível, escuro, é, muito feio, sabe? Cheio de podridão, coisa assim. E a rainha das bruxas, ela estava grávida. A rainha, a mãe da Charlene. Aí um belo dia a Charlene nasceu, né? Ela nasceu, só que ela iluminou o final do mundo. Pronto, aí começa o drama, né? Ela iluminou o final do mundo. Então a rainha fica morrendo de raiva e ela fica a historinha toda perseguindo
a Charlene, né? Porque ela não quer que a Charlene herda todo aquele reinado dela. A Charlene é salva por um anjo de Deus, certo? E fica todo esse envolvimento dentro da história. Então a história é o seguinte: a principal aqui é a rainha das bruxas perseguindo a Charlene, né? Então a história vamos escrever assim: a rainha persegue a, Charlene, certo? Pode ser uma história original, no caso aqui, pode ser uma história adaptada, completa ou resumida. Não precisa ser assim, nos mínimos detalhes. Você já tem ideia do que vai ser a história. Aí nós temos o roteiro. O que é o roteiro? O roteiro é assim, é quando você cria todo aquele cenário, as cenas elas podem ser escritas ou desenhadas, né? De como vai acontecer essa história. Como vai desenvolver essa história dentro daquela temática, no nosso caso aqui seria história em quadrinhos, né? Mas vocês sabem, por exemplo, ó, que todo filme de Hollywood, todo filme de cinema, começa a partir de um storyboard. O que é um storyboard? Storyboard é, é toda a história, né, daquele tema em forma de quadrinhos, com as filmagens, com as posições das câmeras, com o desenvolvimento do movimento de ação, certo? Toda a cena é desenhada primeiro em forma de quadrinhos e depois ela é executada. Para não ter erros, né? Para ter um melhor estudo, aí eles podem criar mais, eles podem desenvolver cenas melhores, certo? Então, a sétima arte, que seria a arte do cinema, ela se inicia a partir, né, da nona arte, que seria o comics. Ela se inicia a partir de um storyboard, que nada mais é do que um quadrinho, sequência após sequência, mostrando como vai se desenvolver aquela história, certo? Então, um roteiro, ele é o cenário, são as cenas escritas, né? É um esquema de como vai ser essa historinha, como vai se desenvolver essa história. E também, finalmente, agora, nós temos os desenhos. Meu Deus, o desenho é o último. Pois é. Nós temos os desenhos, né? Que são feitos seguindo esse roteiro. Os desenhos são feitos seguindo o roteiro. Certo? Como dizia meu mestre, Osamu Tezuka, um mangá é 80% ideia e 20% desenho. Por que ele falava isso? Porque a ideia, se ela não for boa, mesmo que o desenho seja o desenho mais lindo da face da Terra, não vai adiantar nada. Certo? Uma ótima ideia, uma excelente ideia é tudo. O desenho pode ser um rabisco simples, o desenho pode ser uma coisa assim, não tão aprimorada, mas se o roteiro, se a ideia, se a história, certo, for uma história muito boa, uma história que cativa o leitor, uma história que leva o leitor assim para um outro universo, né? E que ele se sinta maravilhado, que ele sinta aquela vontade de querer ler mais, de entender mais, se envolver mais com aquele trabalho, você já ganhou, né? eh, nesse lado de roteiro, nesse lado de história. A ideia é 80% e os desenhos 20%. Mas é lógico também, você não pode, dentro desses 20%, né, errar, né, em alguma posição, errar no movimento, errar em alguma parte técnica do seu trabalho artístico, que também assim você não consegue desenvolver um bom trabalho, certo? Por isso que praticar é importante, né? Então, essa seria, assim, o mangá basicamente seria esse tipo de ideia, né? Esse tipo de desenvolvimento.
Aqui, por exemplo, da Charlene. A rainha persegue a Charlene, tem todas as cenas, né? Que desenvolvem, né? E também tem os desenhos criados para Charlene. Então, a Charlene, na minha historinha, para variar, né? Ela não tem um gato preto. No caso dela, ela ganha de presente das fadas. Tem fada, sim. Um poodle branco. Na verdade, esse poodle é homenagem à minha poodle de cor cinza chumbo que eu tinha, né? Então, a poodle da Charlene chama-se Marie. A minha chamava Mary. Mas a poodle da Charlene, por exemplo, ela exterioriza, no caso a poodle, é engraçado porque ela exterioriza ela, todos os sentimentos que ela sente, né? Então, se ela sente medo, o medo, o medo assim, ele é meio congelante, né? Você fica frio, fica gelado, é congelante. Então, a Mary, a Marie, quer dizer, a Marie, ela vira uma bola de gelo. E acaba atrapalhando, lógico, né, as aventuras, porque ela precisa socorrer a Marie. E a Marie, ao mesmo tempo, ela é uma consciência, ou ela é uma companhia, né, que ajuda muito a Charlene, certo? Eu tenho aqui para vocês verem uma página que eu trouxe para vocês. Ó, não sei se vai dar para ver. Aqui é uma cópia, né, de uma página que eu fiz há muito tempo. E aqui, na verdade, a Charlene ela está conjurando os poderes da natureza, porque as bruxas elas lidam, né, com poderes da natureza. E a Charlene ela usa esses poderes, mas ela usa de um modo diferente da mãe dela, certo? E ela usa para se defender, ela usa para salvar as pessoas. Realmente a rainha das bruxas tem que ficar com muita raiva da Charlene, né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu já trabalhei assim, fiz a arte e finalização, né? É bom você ter uma letra bonita. Se você for escrever todos os balões, nós vamos entrar em tópicos de balões também. Mas mangá, sempre letra maiúscula, certo? Letra de forma maiúscula. E, como eu disse, eu gosto muito de movimento. Eu sou uma pessoa que todo quadrinho assim que eu trabalho, eu gosto de ver movimento, certo? Aqui, através de achuras, lembram as achuras? O que eu faço? Através de achuras, eu dou essa diferença, né? O escuro, o claro. Eu dou destaque a algum movimento que eu quero amarrar, aquela que gracinha, com lacinho, bonitinha. Então, a Marie também ganha asas, né? E ela voa. É um poodle com asas. Tem tudo isso. É uma aventura maravilhosa. E eu, por ser farmacêutica, né, bioquímica, formada na Unesp, eu, eu ia colocar mais conceitos dentro desse mangá, do lado assim botânico, né, do lado de plantas naturais, não digo receitas, né, mas falar assim mais ou menos para que serve uma plantinha como um chazinho, etc. Tanto que ela começa a historinha falando assim, né? Mas no meio do caminho eu engravidei e aí eu não conseguia mais terminar desenhar. Então eu tive que apressar o término desse trabalho aqui. Mas é lógico, eu posso fazer Chardonnay 2. Nada me impede de voltar e colocar os conhecimentos que eu pretendia, né? Que eu já tinha até separado algumas coisas legais para falar no quadrinho. Porque o quadrinho é o seguinte: o mangá, ele é é considerado, o mangá não só o mangá, o comics, a história em quadrinhos, sim, ela é considerada arte popular. Então, antigamente o pessoal falava assim, a arte popular não é arte. Eles achavam que a arte é só aquilo que está no museu, que nem Da Vinci, Michelangelo, né? E etc. Sim, pode até ser que eles considerem isso. Eu já considero arte, certo? Porque um desenhista de mangá, ele tem que saber anatomia, tem que saber o movimento, tem que saber arquitetura, tem que saber. Você vai desenhar um carro, você tem que saber, você tem que estudar o carro, você tem que estudar a natureza para desenhar o cenário lá dentro, certo? Quer dizer, o cenário. Por exemplo, você vai desenhar uma praia, vai ter que saber desenhar a praia para poder colocar o personagem na praia.
Então, são um monte de conhecimentos técnicos que você precisa saber, você precisa estudar, você precisa desenvolver, né? E quadrinho após quadrinho, ele tem movimento, certo? Você tem que movimentar esse personagem, você dá vida para o personagem. Ele a história ela vai rolando dentro desses quadrinhos. Então, ela é uma arte que atinge muito mais rápido, né, a população em si, desde o pobre até rico, ele tem acesso a esse tipo de trabalho e lê. Então, o que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: se você vai fazer um mangá, vai criar um mangá, vai criar um roteiro, vai criar uma história, você vai desenvolver esse trabalho, então faça esse trabalho com intenções boas. Coloque alguma mensagem, né? Alguma coisa boa para aquele leitor, né, que está lá lendo, absorvendo o seu trabalho, para que ele aprenda, não digo aprender, mas para que ele acabe absorvendo, né, esse sentimento ou essa ideia boa que você colocou. Porque é uma chance de você passar algum conhecimento seu, alguma coisa boa para alguém, né? Se de 1 milhão de leitores, um absorveu, um ficou feliz de ler, um se encantou, um aprendeu alguma coisa, você já fez a sua parte, eu acho, sabe? Então, não faça à toa. Faça com amor, porque tudo isso é estudo, é criação, é desenvolvimento, é amor que você tem ao seu trabalho, né? No meu caso, eu tenho muito amor ao desenho, essas coisas assim. Então, eu acredito que nada é à toa, né? Você tem que criar, você tem que fazer para com algum objetivo nobre. Para mim, assim. Então, porque para o mestre era assim, né? O Osamu Tezuka, para ele sempre foi assim. Outros desenhistas do mundo inteiro, também para eles, tem uma finalidade boa, né? Então, criem sempre passando alguma coisa, porque alguém vai ler. E por ter algum leitor atrás, né? Porque o objetivo final é que chegue no leitor. Por ter este leitor, o que acontece é o seguinte: ele vai ler, né? Ele vai absorver. O leitor ele não pode saber mais do que você. Você tem que ser uma pessoa estudada, vamos dizer assim. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que montar aquele roteiro. Você vai passar aquela informação, então você vai passar alguma coisa diferente, né? Dentro, no meu caso, dentro da historinha da Charlene, da Rainha das Bruxas perseguindo a Charlene, tem um ensinamento, tem alguma coisa que eu estou colocando ali, né? E que o leitor ele vai ler e ele vai acabar absorvendo. Porque a nona arte, que seria da comics, né, que da história em quadrinho, ela é uma arte que abrange muita gente, né, um número enorme de pessoas, e ela realmente consegue educar, né? Imagina, uma arte com tanto potencial usada para alguma coisa ruim. Imagina como você influencia as pessoas. Então, sempre usar com o objetivo, né, de passar alguma coisa boa, né? Porque o mundo já está tão assim, né, cheio de coisas ruins. Por que ser mais um, né? Porque para ser ruim é fácil, eu acho. O difícil é você ser bom, tentar passar alguma coisa para alguém, né? No meu caso, eu gosto muito de passar mensagens, passar algum ensinamento que eu possa dividir com o leitor, eu já fico muito feliz, certo? Bom, a aula se estendeu um pouquinho mais, mas a aula que vem a gente trabalha um pouco mais na parte técnica, né, de balões, de enquadramento, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.